E aí, pessoal, tudo tranquilo? Deixa eu dizer uma coisa a você. Nós somos uma pilha de contradições. Já reparou nisso, não? Quantas vezes você diz que crê, mas duvida? Quantas vezes você fala que tem coragem para as coisas, mas se sente desencorajado? Quantas vezes você ama e diz que tem que amar, mas em determinados momentos você odeia? Quantas vezes você diz que tem que ficar sempre bem, porque a Bíblia assim fala, mas você se sente mal? Quantas vezes você se sente livre, mas às vezes você se sente culpado das coisas que você fez? Nós somos um poço de contradições. E em Efésios capítulo 2, verso 8, a gente fala daquilo que suporta as nossas contradições. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, pela graça sois salvos por meio da fé. E eu fico tentando entender o que é essa graça, sabe? O que significa ter acesso a esse tipo de situação, a esse tipo de sentimento que Deus coloca à nossa disposição, sabe? E que nos permite conviver com as nossas contradições, sabendo que é possível que a gente, contraditório como é, tenha um lugar no céu. A graça é isso. A graça é saber que um santo não é alguém que é bom, sabe? Um santo é alguém que experimenta a bondade de Deus. E aí eu começo a entender um pouquinho acerca dessa justiça de Deus, sabe? Porque muita gente tem Deus como aquele juiz que é enérgico, que faz cumprir a lei e ao qual você tem o tempo todo que estar fiel. E aí a gente acaba confundindo um pouco graça com o nosso dia a dia, sabe? As nossas obras. E não é bem assim. A justiça de Deus é tornar justo alguém que, em determinado momento, não é justo. Eu fui alcançado pela graça, eu experimentei a justiça de Deus porque eu fui justificado por essa graça, por meio da minha fé. E Paulo sabia disso, e ele colocou, olha, pela graça sois salvos por meio da fé. E eu gosto muito de uma historinha que diz que um certo homem um dia pediu a Deus em oração, dizendo: Senhor, que eu nunca mais possa te entristecer, ou possa contradizer ao Senhor nas minhas obras, nos meus atos. Aí Deus deu uma gargalhada lá em cima e falou assim: mas se eu atendesse isso, todo mundo me pede isso, mas se eu atendesse isso, eu te pergunto, quem é que eu ia perdoar? Então, que você possa ter acesso a essa graça, porque graça de Deus, ela independe das minhas obras e das tuas obras. A gente está no céu porque a gente crê nessa graça e porque essa graça nos alcançou. Deus te abençoe. Esses são os 2 minutos com Deus de hoje.